Olá, bem-vindos a mais um Pétalas de Florais de Bach. Eu sou o Sérgio Rios Alves, terapeuta floral, e trago aqui mais um tema para nossa reflexão. E o tema de hoje é a respeito de um comportamento que é muito frequente na nossa sociedade, extremamente frequente, em duas categorias. Bom, a gente vai falar de uma delas. Acontece que, se a gente prestar atenção nas notícias, você vai ver que nas páginas policiais tem um monte de notícias sobre roubo. Na página de política tem um monte de notícias sobre roubo. Nas páginas sociais, do cotidiano, também você vai ver roubos. Parece que na nossa cultura o roubo é uma coisa comum, meio tolerada de alguma forma, né? Parece que a gente ficou meio refém de uma máxima, né, da nossa cultura aí, de que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Isso parece que diminuiu a nossa sensibilidade para ficar indignado diante de um roubo. Porque a gente vê tanto que acaba ficando comum, meio banal, né? E aquela coisa assim que tem político que tinha até isso como slogan, né? Rouba, mas faz, como se tá tudo certo. Se ele faz alguma coisa, roubou, tá tudo bem. Não. Roubar, sob todos os pontos de vista, é crime. Não tenha dúvida a respeito disso. Mas tem uma outra categoria, e é dessa que nós vamos falar, que são as pessoas que não são desonestas, mas também elas não roubam, elas furtam. Tem uma diferença. Qual a diferença entre roubo e furto? O roubo é quando a coisa é arrancada, tem violência, a pessoa vem com a arma ali, né, e tira um negócio do outro, e aí acontece um roubo. No caso de furtar, é quando pega o negócio ali na boa, sem que o outro perceba, tal, não tem violência, foi um furto. As pessoas que furtam, algumas fazem isso de maneira compulsiva, ela não consegue controlar, ela tem necessidade de fazer isso. São os cleptomaníacos. Então a cleptomania não é uma desonestidade, é uma doença. E aí a pessoa tem que ser tratada a respeito disso. E é claro que quando a pessoa tem essa mania de furtar, isso pode complicar a vida dela, né? Mais cedo ou mais tarde pode ter algum problema. Embora algumas pessoas consigam passar a vida inteira com um ou outro probleminha e passam a vida inteira com esse comportamento, tá? Mas é importante marcar isso, né? Que a pessoa que tem essa dificuldade, né, de se controlar, de impedir que isso aconteça, é o cleptomaníaco, tá? E não é uma coisa que ele planeja, é diferente do roubo, né? O roubo, você vê, já viu um monte de filme aí de roubo a banco, essas coisas, os caras planejam meses, anos até para fazer um roubo. No caso da cleptomania, não. De repente ali ele está sentindo uma ansiedade muito grande, ele está sentindo uma angústia muito grande, uma tensão, e o jeito de aliviar essa tensão é através do furto de alguma coisa. Aí quando ele furta, ele tem aquele alívio, passa aquela coisa, né? Ele tem até um prazer durante o furto, mas é só durante. Antes ele está tenso, ele está angustiado, e depois ele está culpado, arrependido. Então é só naquele momento que ele sente isso. Isso a gente já conversou sobre esse tipo de compulsão, não essa específica, mas sobre essa necessidade que algumas pessoas têm de aliviar essa angústia, essa pressão, essa ansiedade interna, né? A gente falou sobre compras compulsivas, que é a mesma coisa, e tudo que a pessoa faz para aliviar essa angústia, beber, jogar, etc., né? Então a gente já falou sobre isso em alguns vídeos, e é interessante porque sob o ponto de vista da saúde, realmente é um problema. Porque são pessoas que acabam sendo taxadas como desonestas, acabam sendo taxadas como uma pessoa perigosa, e não é isso, é uma pessoa desequilibrada. É outra situação. Porque quando ela faz esse ato, quando ela comete o furto, isso pode acontecer preferencialmente em lugares públicos, no supermercado, numa loja, ela corre o risco de ser vista, numa sala de aula, numa festa, é ali que ela acaba tendo esse comportamento, né? Como se no fundo ela estivesse torcendo para ser vista, mas não está, tá? E não tem nada a ver com o valor, é sempre poesia, um chaveiro, já passa a coisa, ela não está pegando nem pelo valor,
né? Nem para acumular bens, nem para vender, para transformar aquilo em dinheiro, né? E também não é por necessidade, não é uma coisa, o cara está em casa, lá estou em casa, resolvo fazer uma caipirinha e não tem limão. Falo, oh, meu Deus do céu, eu preciso do limão. Aí eu vou até o mercado, até a feira e furto um limão. Se eu sou um cleptomaníaco, faria isso. Não, cleptomaníaco não faz isso, ele não vai pela necessidade. Ele pode até furtar um limão, mas não porque ele está fazendo caipirinha. Ele nem sabe por que ele pegou o limão. A coisa em si não significa nada. É o ato que traz para ele o alívio. É o ato que traz para ele a situação de promover serotonina, de dar aquela sensação de paz, de tranquilidade e de prazer. Tá? Então ele pode estar com a carteira cheia de dinheiro e pegar um chaveirinho que custa R$1. Ele não paga, ele nem pensa nisso, porque é o ato que vai definir se ele realmente precisa fazer aquilo ou não. O problema é que depois realmente ele se sente arrependido, se sente culpado, não entende por que fez aquilo, não é? Mas por que eu fiz isso? Por que eu... Ele não consegue entender. É um desvio de comportamento, que aliás começa na infância e vai, né, até onde der. É mais comum acontecer no final da adolescência, né, quando adultos jovens, e mais comum em mulheres do que em homens, mas acontece com todo mundo, tá? Homens e mulheres acontece, embora tenha uma preferência, a cleptomania tem uma preferência. Agora, como é que a gente identifica alguém que está roubando e alguém que é cleptomaníaco? Esse é ladrão, esse é cleptomaníaco. Como é que eu sei? Chegou alguém, você conheceu alguém, vê um caso, chegou um cliente lá que você vai atender, como é que é? Para ser cleptomania, tem que ter algumas condições. Primeiro, essa sensação desconfortável, de tensão, de ansiedade, né? E um impulso para aliviar isso, furtando alguma coisa. Ele não vai pensar em tomar um chá de erva doce, ele não vai pensar em fazer um exercício de respiração, relaxamento. Não, ele não vai meditar, ele vai furtar. A única solução que aparece na frente dele é essa, para aliviar aquele desconforto. E ele não consegue resistir mesmo, ele vai até o fim. Sempre vão pegar coisas que não têm um valor expressivo, não é o valor que importa, e nem coisa que seja necessária para ele, tá? Então não tem nada a ver o preço nem a necessidade, diferente do roubo, que tem a ver com o preço. Quanto mais valor tiver o negócio, mais o ladrão fica satisfeito, né? Que é diferente. E depois do furto, ele sente muito mal. Depois do furto, ele sente muito mal. Aquela expectativa de poder que ele estava tendo na hora do furto é transformada numa expectativa de baixa autoestima. Ele se sente culpado, ele se sente com remorso, fica com vergonha, né? Um negócio que ele gostaria de apagar. Mas não tem jeito, porque daí a pouco, quando essa ansiedade crescer, ele vai voltar a fazer a mesma coisa. E ele nunca usa para si aquilo que ele furta. Ou ele dá para alguém, ou ele joga fora, ou ele joga num canto ali, ou tenta devolver, que é muito comum eles tentarem devolver também, né? Põe ali, como quem não quer nada, põe no lugar de novo e pronto, tá? Claro que para a família isso é muito constrangedor, né? Você ter um adolescente assim, eu mesmo, para a pessoa é super constrangedor, porque é difamante. O cara fica estigmatizado. Pô, fulano ali é ladrãozinho, fulano ali é ladrinho. Não é verdade, mas é o que parece ao olhar das pessoas. Além de correr o risco de ser preso mesmo. Numa loja, lá um segurança vê, percebe, chama a polícia e ele vai pagar o pato. É complicado até provar que, né, focinho de porco na tomada demora. A coisa não é tão simples assim. A gente tem inclusive pessoas famosas aí que passam por esse tipo de constrangimento, né? Tem atrizes famosas de Hollywood, tem dinheiro para comprar a loja toda e leva algumas peças ali, e algumas são pegas, né? Tem casos bem conhecidos aí, né? Até líder religioso também, uma pessoa, nossa, honesta, super conceituada, e foi flagrado pegando um objetinho lá, não lembro mais o que foi que ele pegou, um lenço, sei lá, uma gravata, alguma coisa assim. E é um negócio complicado, porque vai contra a reputação da pessoa. Quer dizer, constrói uma reputação durante toda a vida, e aí num deslize desse, né, que a maioria das pessoas não tem conhecimento técnico, né, não entende o que é cleptomania, vai ver só que não, o cara é ladrão. Então é constrangedor, é chato. O que tem que fazer? Tem que tentar fugir disso
Como é que foge disso? Olha, esse descontrole de gerenciar as próprias emoções tem que ser feito de acordo com pessoas capacitadas. Até porque, raramente, o cleptomaníaco vai procurar ajuda. Só se ele for preso, alguma coisa assim, aí ele vai, né? Foi pego na segurança, deram uma dura nele e até vai. Senão, não, é sempre a família que busca ajuda para isso. Tá? E aí ele tem que fazer terapia mesmo, vai ter que fazer uma terapia com pessoas comprometidas. A família tem que estar comprometida, não adianta dar bronca, falando, olha o que você está fazendo, você é um marginal, você... Não é isso, é uma doença, gente, é uma doença. Tá? Então ele até sabe que ele pode comprometer a vida familiar, social, profissional, até religiosa, ele sabe, mas ele não tem controle. Na hora do impulso ali a coisa passa. E aí como é que faz para resolver isso? Olha, a pessoa vai ter que fazer uma terapia, vai levar algum tempo, para aprender a controlar as suas emoções. E aí ele consegue administrar isso para o resto da vida. Né? O que tem que ser? A psicologia, a psiquiatria e, claro, o que eu conheço, que são os florais de Bach. A terapia floral é maravilhosa. Por quê? Porque os florais não criam dependência, é totalmente natural, não tem interação medicamentosa, não tem nenhum tipo de toxicidade, né? Você pode tomar sem problema, não tem a dependência, porque você tomou o floral, resolveu, acabou, pronto, uma hora acaba e não precisa continuar tomando, né? Aqueles remédios para o resto da vida, não é por aí. Né? O floral, de forma geral, é muito eficaz para ajudar a pessoa a aprender a controlar suas emoções, até porque elas ficam positivadas. A pessoa passa a ter mais emoções positivas do que negativas, e isso com o tempo vai deixando todas positivas, sem sofrimento, de uma maneira rápida, confortável e econômica. Você faz uma sessão por mês, só, o que fica mais barato, claro, e também o floral é barato, né? E agora, você quer mais barato ainda? Vem fazer terapia floral com os terapeutas do Instituto Avalon. Se você fizer a terapia com os terapeutas do Instituto Avalon, que agora a gente está fazendo online, além de você receber o floral na sua casa, o floral, a fórmula, você não paga nada. O floral você não paga nada. Tá? Só o envio, se você quiser receber em casa, né? Aí depende de onde você mora. Vai de cada casa, mas pode retirar com a gente lá também. Então, vale a pena, ao invés de ficar sofrendo com uma bomba relógio dessa que pode comprometer sua vida, busca terapia. Tá? E quais são os florais que podem ajudar? Florais que podem estar na fórmula, né? Não necessariamente que esses florais vão resolver o problema. Não, cada pessoa é uma pessoa e tem lá os seus desequilíbrios. Mas o floral que ajuda nessas condições, a gente tem o agrimony, por causa da ansiedade, da pressão, né? O cherry plum, para quem perde o controle das coisas, não consegue se controlar. O heather, porque é muito comum a carência levar a esse tipo de coisa. O chicory também, mais ou menos pela mesma situação, chamar a atenção, aquela coisa, né, de estou precisando, me notem aqui, né? E depois que acontece o problema, o pine para tirar a culpa e o larch para elevar a autoestima. Mas também uma coisa que pode desencadear esse processo todo são traumas. E para traumas, o Star of Bethlehem. Tá aí, gente. Dado o recado, muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou, por favor, dá um likezinho lá pra gente, é importante. Compartilha com outras pessoas, porque aí mais gente vai ficar sabendo dos benefícios que os florais trazem, né? Isso também é importante. Marca o sininho para você saber quando tem o próximo vídeo e se inscreva no nosso canal. Tem um monte de vídeos lá para você assistir e conhecer mais o potencial dos florais de Bach. Obrigado de novo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Boas vibrações!